Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que são os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que afetam o modo como as pessoas se alimentam. Essas doenças psiquiátricas estão ligadas a um transtorno de imagem. A pessoa que tem um transtorno alimentar, ela tem uma distorção da percepção da sua própria imagem. Aquilo que ela percebe dela mesma não corresponde com a realidade, né? Não corresponde com como de fato o corpo dela é. Né? Então, essa pessoa, ela com algum transtorno alimentar, ela passa a ter pensamentos e emoções sobre a sua alimentação, como prejudicando o seu corpo, né? Prejudicando essa sua imagem corporal, como se o alimento fosse o responsável por este corpo, o qual ela não aceita. Né? Então, quais seriam as causas? Né? É muito difícil da gente delimitar exatamente qual é a causa do transtorno, porque isso vai depender muito de cada caso, vai depender da história familiar, da história daquela pessoa, das relações familiares, e aí nós podemos chegar a uma raiz desse problema após um período de psicoterapia, né? Após um tempo aprofundando e elaborando junto com a pessoa as relações que ela possui. Mas o que a gente tem são alguns fatores de predisposição a transtornos alimentares. O que isso significa? Significa que, estatisticamente, quando a gente observa as pessoas que possuem um transtorno alimentar, elas têm algumas características em comum. De modo geral, em sua maioria. Isso não quer dizer que outras pessoas não possam ter. Mas quais seriam, então, esses fatores de predisposição? Percebe-se que, geralmente, quem tem um transtorno alimentar é do sexo feminino. Tá? Geralmente, essas pessoas, essas mulheres, né, possuem problemas familiares, na maior parte das vezes, uma educação muito rígida, ou uma superproteção por parte da família, ou possuem na família pessoas que já tiveram transtorno alimentar, possuem uma baixa autoestima, uma autocrítica muito feroz, né, muito maciça, e são pessoas que são altamente influenciáveis pela pressão social em relação à estética e padrões de beleza. Mas isso não significa que todos os casos de transtorno alimentar contemplem todas essas predisposições, e não significa que pessoas que não se encaixam nesses itens não possam ter. Isso são apenas dados, né, que quando estatisticamente a gente avalia as pessoas com transtornos alimentares, a grande maioria apresenta esses itens que eu acabei de enumerar para vocês, né? Agora, o que é que vai desencadear, né, um transtorno alimentar? Novamente, né? Então, aqui depende muito, caso a caso, peço que vocês ponderem o que eu estou dizendo, porque, obviamente, nós precisaríamos adentrar ao caso, né? Entender essa pessoa, entender as suas relações familiares e como ela pensa o corpo dela, a vida dela, mas algumas coisas podem ser gatilhos e, por vezes, a gente escuta alguns desses gatilhos, digamos assim, dentro dos consultórios de psicologia. Então, às vezes, é aquela moça que desencadeia aí o transtorno alimentar por uma separação dos pais, ou por ter sofrido abuso sexual infantil, ou por uma recorrência de experiências de bullying, ou perdas familiares, problemas escolares, enfim. Geralmente as pessoas relatam ter acontecido algo,
anteriormente, que na sequência ela desencadeia os sintomas do transtorno alimentar. Então, novamente, não quer dizer que todas as pessoas que sofrem bullying ou todas as pessoas que vivem uma separação dos pais terão transtornos alimentares. Não é nada disso. É que, na maior parte das vezes, essas pessoas relatam algumas situações como estas que tenham ocorrido na vida delas, né? O que ocorre é que tudo isso afeta a saúde emocional, o dia a dia, e muitas vezes a pessoa está correndo risco de vida, inclusive a depender do grau, né, desse transtorno, né, do quão grave isso pode estar, né? Então, quais são os dois tipos aí de transtornos alimentares? Nós temos a anorexia e a bulimia, que você já deve ter ouvido falar, né? Então, a anorexia, né, é, digamos, uma doença que está relacionada com a vontade de se diminuir o peso e com se procurar restrições cada vez mais intensas e perigosas para se conseguir diminuir este peso. Então, a pessoa deixa de comer algumas coisas, daqui a pouco ela está comendo quase nada, e seguindo isso, ela começa a entrar em jejuns muito, muito prolongados, muito longos, né? Tudo isso buscando, né, essa vontade de diminuir o seu peso. Tudo isso pode causar uma desnutrição muito severa, né, piorando a condição de saúde geral da pessoa, né, inclusive a saúde física, né, porque ela está entrando em processo de desnutrição. Então, na anorexia, a pessoa restringe, né, a sua alimentação, ela deixa a sua alimentação muito, muito restrita. Tá? Na bulimia, a gente tem um outro movimento. Na bulimia, a pessoa induz o vômito. Então, ela geralmente tem uma compulsão alimentar, então ela come muito, come de tudo, né? E ela depois induz o próprio vômito para colocar para fora todo aquele alimento antes que ele seja digerido, antes que o corpo sintetize essa alimentação. Então, ela tem uma compulsão alimentar e depois ela joga tudo para fora, né? Então, são estes os dois tipos, digamos assim, mais importantes, mais conhecidos, que todo mundo ouviu falar, já viu na televisão, e, enfim, já de alguma forma já teve algum acesso de informação a respeito disso, né? Agora, o tratamento do transtorno alimentar ele é feito de forma multiprofissional, porque essas pessoas, né, sofrem de uma crise muito grande na sua saúde física também. Então, elas precisam ser atendidas por psicólogos, por psiquiatras e também por nutricionistas, né? Todos esses profissionais, eles precisam entender bastante desses transtornos alimentares, né? E eles vão trabalhar juntos para lidar com isso, pensando na saúde física e na saúde mental e emocional dessas pessoas, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida a respeito, pode me mandar, manda uma mensagem, seja comentando no YouTube, seja no direct do Instagram, enfim, fica à vontade, qualquer coisa a gente complementa aí as informações com relação às suas curiosidades e dúvidas sobre os transtornos alimentares. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!